Quando nós nos referimos às lentes esféricas, a gente tem que ter em mente que a forma de entendimento ela se assemelha com o estudo dos espelhos esféricos. Quando nós estudamos espelhos esféricos, nós estudamos os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Agora, nas lentes, nós trabalhamos com as lentes convergentes e divergentes, também classificadas como lentes côncavas e lentes convexas. O que muda de uma lente para outra? O que muda é o comportamento em relação às suas extremidades. As lentes convexas possuem extremidades mais finas, enquanto que as lentes côncavas têm as extremidades mais grossas. Para cada tipo de situação, para cada necessidade, você utiliza uma lente diferente. Aqui, nós temos uma imagem inicial. Olhem a lente do lado esquerdo e a lente do lado direito. Do lado direito, aqui a gente tem uma situação mais clara para a visualização, como do lado esquerdo. Fora das lentes, tanto a lente esquerda como a lente direita, a imagem formada é a imagem fosca. Aqueles que são míopes, como eu sou míope, têm exatamente essa sensação. Quando nós estamos com óculos, parece que é um outro mundo. Né? Então, esta condição aqui é uma condição de correção de anomalias da visão. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre elas hoje. Quanto à classificação, por gentileza, mantenha o microfone desligado. Quanto à classificação das lentes, nós vamos mostrar para você aqui os grupos. Eu começo aqui pelas lentes de bordas finas, tá vendo? Ó? Essas lentes de bordas finas são as lentes convexas. Lentes de bordas finas são as lentes convexas. Veja a primeira. Olha aqui, o desenho é muito claro. Você tem a borda fina de um lado e no outro, as duas extremidades. Esse tipo de lente, com as duas bordas finas, você vai denominar de biconvexa. Falou em convexa, já sabe, borda fina. Biconvexa, ou seja, tem extremidade fina de um lado como do outro. Segunda classificação é a classificação plano-convexa. Plano, olha aqui, ó. Olha aqui onde eu estou riscando. Plano e aqui, convexa. Plano convexa também é um grupo das lentes de bordas finas. E a última, aqui nós temos bordas finas, tá vendo? Só que aqui tem uma parte interna e uma parte externa. Essa parte interna é a parte côncava. Essa parte externa é a parte convexa. Como é o nome dessa lente, Vanks? Côncavo convexa. Então, aprenda. Quais são os 3 grupos de lentes convexas? Ou lentes de bordas finas? Biconvexa, aqui ela. Plano convexa, a segunda. Côncavo convexa, a terceira. Representação. Dê uma olhada nessa setinha. Para você representar as lentes de bordas finas, você vai colocar uma flechinha para fora. Flechinha para fora, ó. Flechinha para fora significa que a lente é de borda fina. É assim que você vai se deparar nos exercícios, nos vestibulares, nos processos seletivos. E aqui embaixo, essa movimentação que nós temos aqui, essa ilustração que eu trouxe para você aqui, o que é que ela está querendo nos dizer? Fique atento. Essa ilustração é o comportamento, o tamanho da imagem formada. Veja essa ilustração em movimento. Esse pontinho, essa flechinha em roxo, essa flechinha lilás, olha lá do começo, ela vai formando, essa que está no tom mais forte, a posição do objeto. E essa que está invertida é a posição da imagem. O que está acontecendo? À medida que você se aproxima da lente, veja, do lado esquerdo é o objeto, do lado direito a imagem. À medida que você se aproxima, a imagem fica maior. Ó, olha lá, ó, a imagem vai ficando maior. Só que no finalzinho aparece uma imagem aqui atrás. Lembra do espelho côncavo, quando a gente colocava o objeto entre o foco e o próprio vértice? A imagem era virtual, direita e maior? A mesma coisa acontece na lente. Tudo que você aprendeu nos espelhos, você vai usar aqui para a lente. Então, primeiro grupo de lentes convexas. Vamos agora conhecer as lentes de bordas grossas. E essas lentes de bordas grossas, como é que nós vamos chamar? As lentes de bordas grossas, vamos chamar de lentes côncavas. Vamos analisar. Veja o primeiro exemplo. Está vendo que tem uma borda superior e uma borda inferior mais largas? Essas lentes possuem bordas grossas, são as lentes côncavas. Como você tem as duas extremidades mais largas, você vai chamá-la de bicôncava. Aqui nós temos um lado plano, que é o lado esquerdo, que eu estou riscando, e um lado interno de reflexão. Isso aqui é plano convexa, plano côncavo.
E a última, você tem uma estrutura que vai ser a parte externa aqui e a parte interna. Essa daqui é a convexo-côncava. Antes, lá na outra, a gente aprendeu a côncavo-convexa. Pois é, só questão de posicionamento. A parte convexa é a parte externa. A parte côncava é a parte interna. Então, quando tiver bordas grossas, lentes côncavas. Olha a representação. Ela se assemelha muito com a representação anterior, só que na anterior, como é que eu fiz a flechinha? Para fora. A flechinha era para fora, nas lentes de bordas finas. Aqui, a flechinha vai ficar virado para dentro, ó. Tá vendo, ó? Fica virado para dentro. As lentes de bordas grossas, para representar a espessura das extremidades, você vai colocar a flecha para o lado interno. Então, lentes côncavas quais são? Bicôncavas, plano côncavas e convexo côncavas, ó. Côncava, plano côncava, convexo côncava. Vamos lá na parte de imagem. Veja o que está acontecendo ali. Esse moço bem aqui é o objeto. Você lembra como é que a gente formava imagens dos espelhos? Nós traçamos um raio paralelo ao eixo principal e ele incidia sobre o foco. A lente, você vai fazer o seguinte, você vai passar um raio pelo centro. Mas se você quiser passar pelo foco, também pode, não tem problema nenhum. Tá vendo aqui, ó? Foco, ele vai passar aqui em cima. Essa lente deveria passar sobre o foco, mas as lentes de caráter de bordas grossas são lentes divergentes. Ao invés de elas levarem os raios luminosos para o mesmo lugar, o que é que elas fazem? Elas dispersam. Isso aqui se assemelha, sabe com quem? Um espelho convexo. Puxa pela memória. Qual era o tipo de imagem que o espelho convexo dava sempre para nós? Virtual, direita e menor. Aqui é a mesma coisa. Espelhos côncavos, você assemelha às lentes de bordas finas. Espelhos convexos, você assemelha às lentes de bordas grossas. Espelho convexo só dava um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Lentes côncavas de bordas grossas também. Só dá um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. E aqui, ó. Quando aparecer aqui, tu vai ver. Que ele vai formar as imagens aqui na nossa representação. E ela vai estar aqui, ó. Aqui é a imagem formada, virtual, direita e menor. Beleza? Então vamos lá. Classificação ótica. Essa coisa do comportamento das lentes é importantíssimo, mas eu queria destacar isso, depende do meio. Tá? Quando o índice da lente, ou seja, o índice de refração da lente é maior do que o índice do meio, acontece o que normalmente deveria acontecer. O que é isso? Lentes de bordas finas, o que é que acontece com os raios? Convergem para o mesmo lugar. Lentes de bordas grossas, o que é que acontece com os raios? Se dispersam. Isso aqui é o que acontece quando o índice da lente é maior do que o índice do meio. Normalmente, por exemplo, os óculos que nós utilizamos, o índice de refração das lentes maior do que o do ar, que é 1. E aí o que é que acontece? O comportamento é o correto. Lentes de bordas finas são lentes que vão fazer o que com os raios? Convergir. Haverá convergência. Lentes de bordas grossas, haverá divergência. Lentes de bordas finas, também conhecido como convergente. Lentes de bordas grossas, divergente. Na lente convergente, os raios vão para o mesmo lugar. Nas lentes divergentes, eles se dispersam, vai para um lado, vai para o outro. Isso acontece quando o índice da lente for maior do que o do meio. Se você pegar óculos e fizer mergulho, olha que interessante. Quando você mergulhar, o índice da sua lente vai ser menor do que o da água. Os seus óculos não serão úteis dentro d'água. Não serão úteis. Por quê? Porque dentro de um meio onde o índice da lente for menor do que ele, o comportamento da lente convergente fica invertido. O comportamento da lente divergente fica invertido. Então, o que é necessário? Primeiro, lembrar que as lentes são confeccionadas lá na ótica para um meio que tem um índice menor do que ela. Se você for fazer mergulho, se você for fazer estruturas como essa que eu estou citando, tem mergulhadores que fazem lentes na própria máscara de mergulho, tem que inverter o comportamento da lente. É o que eu estou falando aqui, ó. Quando o índice da lente é menor do que o do meio, lembre-se o exemplo mergulho, o que é que acontece aqui com as bordas grossas? Via de regra, o que é que acontece com os raios nas bordas grossas? Dispersam. Quando o índice da lente é menor do que o do meio, eles convergem. Via de regra, as bordas finas convergem. Invertendo o meio, o que é que aconteceu aqui? Ela dispersou. O que eu quis dizer nessas duas ilustrações?
Se você inverter o meio, as lentes invertem o seu comportamento. Aqui está a representação de lente. Essa lente é uma lente convergente. Por quê? Rodas finas. Rodas finas. É uma lente convergente. Vamos ver aqui o comportamento para efeito de montagem de imagem. Aqui lá no espelho é centro. Como é que eu chamo aqui? Anteprincipal. Aqui é foco. Lá no espelho aqui é vértice. Aqui eu chamo como? Centro óptico. Anteprincipal do objeto, foco do objeto, centro óptico. Do outro lado, foco imagem, anteprincipal da imagem. Vamos ver aqui. Vamos colocar o objeto antes do anteprincipal. Lá no espelho, qual era o tipo de imagem que formava? Real, invertida, menor. Aqui vai ser a mesma coisa. Acompanhe. Vou passar um raio paralelo ao eixo principal e ele vai incidir aonde? Foco. Ah, Vanks, agora que eu me lembrei. No espelho, o raio voltava. Na lente, é necessário que aconteça o quê? A lente, para você ter o comportamento da lente, é necessário que haja refração. Então, você vai passar de um meio para outro. O primeiro passo, repetindo. Paralelo ao eixo principal, incide sobre o foco. Agora, eu vou passar o raio pelo centro. Olha aqui. Passei o raio pelo centro óptico. Tá vendo aqui, ó? Olha onde é que vai ser a imagem. A imagem vai ser aqui, ó. O que ela vai ser? Real, invertida e menor. Antes, que raio é esse? Se você não quiser fazer assim, você pode fazer também pelo foco, do jeito que você aprendeu no espelho. Ó, essa segunda situação que eu estou colocando aqui. Ó. Primeira situação para formar a imagem. Paralelo, incide no foco, passando pelo centro enquanto os raios. Segunda situação. Paralelo, incide no foco. E aí você pode fazer uma onde? Você pode fazer uma aqui, ó, passando no foco. Aí ele vai incidir paralelo. Vai dar a mesma coisa, a mesma coisa. Você vai ter duas opções. Por isso que eu já coloquei aqui, para você se sentir à vontade de escolher a que você quiser. Paralelo, foco, foco paralelo ou paralelo, foco, centro. Aqui indo pelo foco. Tá vendo? Os dois vão parar no mesmo lugar. Que tipo de imagem que você vai formar? Real, invertida e menor. Ah, lembrei dos espelhos. Quando eu for para cima do centro, que aqui é o anteprincipal, vai ser igual, real, invertida. Isso. A próxima. Objeto sobre o centro. Deixa eu apagar aqui, porque você já entendeu o que eu falei. É necessário a refração. Objeto sobre o centro. Vamos colocar aqui. No caso do espelho era centro. Aqui como é o nome? Anteprincipal. O que você vai fazer? Eu vou fazer de caneta, depois eu apago. Paralelo, foco. Foco, paralelo. Outra maneira de fazer. Ao invés de você fazer pelo foco, o que você faria? Passava direto aonde? Passava direto no centro. Tá? Isso aqui você vai escolher. Vamos formar a imagem? Que tipo de imagem que vai dar? Vamos lembrar aqui, ó, apontando. Aqui dá o quê? Real invertida maior, real invertida e menor. Aqui, real invertida igual. Aqui, real invertida maior. Aqui não forma imagem e aqui, virtual, direita e maior. O mesmo jeito do espelho, amigo. Se você aprender o espelho, vai aprender aqui. Vamos lá. Paralelo, foco. Agora, pelo centro. Olha o encontro lá. Outro caminho. Segunda opção. Pelo foco. Não fale agora que eu estou gravando a aula, por gentileza. Deixa para fazer a pergunta daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado por sua compreensão. Aqui, ó. Foco paralelo. A imagem vai formar onde? Vai formar atrás da lente, é uma refração. A imagem vai ser o quê? Real, invertida, igual. Real, invertida, igual. Próxima situação que eu tenho, eu vou colocar o objeto entre o anteprincipal e o foco. Iremos passar paralela sobre o foco, em cima do centro, igualando a imagem lá embaixo. Ela aqui vai ser o quê? Real, invertida e maior. Outra maneira de fazer, você passa pelo foco, passava pelo foco e ia paralelo. Que tipo de imagem que você tem aqui? Essa imagem ela é real, invertida e maior. Próxima situação, sobre o foco. Quando a gente coloca sobre o foco, não tem formação de imagem, porque os raios refletidos ou refratados são paralelos. Veja, aqui, ó. Paralelo, passa pelo centro. Está vendo aí? Ó, eles não se encontram. Como esses raios não se encontram, não há possibilidade de formação de imagem. A gente vai chamar isso de imagem imprópria. A última situação da lente é entre o foco e o centro óptico. Essa aqui é a única situação que a lente vai te dar a imagem virtual direita e maior. Veja, paralelo, foco, passa pelo centro, não vai encontrar, mas você prolonga lá para cima, ó.
Prolongou, olha o tamanho da imagem, ela é maior. Ela é o que também? É direita. Ela é o que também? Virtual, porque você usou os prolongamentos. A imagem vai ser virtual, direita e menor. Recapitulando, olha para cá. Objeto antes do antim principal. Menor virtual, menor real, invertida. Em cima do antiprincipal. Igual, real, invertida. Entre o antiprincipal e o foco. Maior, aqui é maior. Maior, real, invertida. Em cima do foco, não forma imagem. Entre o foco e o centro óptico. Maior, virtual e direita. Estas seriam as situações onde você iria formar as imagens, fazendo uma analogia com quem? Faça analogia com os espelhos. Isso aqui tudo é para lentes de bordas finas, lentes convergentes. Porque para as lentes de bordas grossas, está vendo aqui, ó? Lente de borda grossa, a imagem é sempre a mesma. Se assemelha a quem? Ao espelho convexo. Qualquer posição, qual vai ser o tipo de imagem? Virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. Veja, vou colocar o objeto aqui, ó. Você vai passar paralelo, ele vai divergir, ó, vai subir, e o outro pelo centro. Olha onde é que vai ser a imagem. Bem aqui. Que imagem é essa? Virtual, direita e menor. Estas seriam situações que, se você fizer uma comparação com os espelhos, facilita muito o seu entendimento. Beleza? A imagem será sempre menor, virtual e direita. Eu também mostrei para você na aula passada, e vou recapitular, as fórmulas que a gente possui. Ó, por exemplo, aqui está o objeto, aqui a distância do objeto até a lente é P. A distância focal, F. A distância da imagem, linha. Quais são as fórmulas que a gente tem? Aqui estão elas. Equação de Gauss, aumento linear transversal. Essa equação de Gauss também você pode fazer P vezes P' dividido por P mais P'. Olha essa ilustração, que interessantíssima. Aqui nós temos o globo ocular, aqui os raios luminosos, essa parte aqui que eu estou apontando aqui em vermelho é o cristalino. Essa parte aqui escura é a sua retina. Tá? Então, desculpe, a pupila. Quando você dilata a pupila para fazer exames, você tem dificuldade na formação da imagem. O certo é que você consiga formar a imagem em cima da retina, aqui atrás. Ó. Quem forma a imagem atrás da retina tem hipermetropia. Quem forma antes tem miopia. O normal é em cima. E as fórmulas matemáticas? 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aumento linear transversal. O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou menos P' sobre P. Essas fórmulas têm alguma novidade, moçada? Não. São as mesmas fórmulas que nós estudamos nos espelhos esféricos. Analisar os sinais. O F positivo significa que eu estou trabalhando lente convergente. O F negativo, lente divergente. Lente convergente é borda fina. Lente divergente é borda grossa. Comparando, lente convergente, compare com espelho côncavo. Lente divergente, compare com espelho convexo. Linha positiva, a imagem é real. Linha negativa, imagem virtual. Nosso amigo A, o aumento linear transversal, o positivo é a imagem direita, o negativo é a imagem invertida. Essa aqui é a equação dos fabricantes de lentes, tá? Isso aqui a gente utilizava antes de termos todo o equipamento para você fazer a confecção das lentes, que hoje tudo é computadorizado, mas o oftalmologista precisava fazer esse cálculo aqui. É a tal da vergência. Vergência significa 1 dividido pelo F. É o grau que você popularmente chama, mas na verdade o termo é dioptria. Tá? E a simbologia é di. Ah, eu tenho 2 graus, então é 2di. Vergência divide 1 pela frequência. E como é que eu faço o cálculo? Aqui está ele, ó. N do índice da lente dividido pelo índice do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa equação dos fabricantes das lentes, ela hoje em dia é só cobrada nos vestibulares, que os oftalmologistas hoje em dia não querem mais fazer conta, não. Olha o globo humano, o globo ocular. Olha que linda essa imagem que a gente trouxe para você. Esse é o globo ocular. Esta parte que você está vendo ali colorida, no castanho, é a sua íris. Esse buraquinho no tom escuro, isso aí é a pupila. Ele está aumentando e está diminuindo. Por que aumenta e diminui? A pupila sofre dilatação ou contração. Quando você está num lugar muito iluminado, a pupila fecha para proteger o teu globo ocular. Quando você está num lugar escuro, a pupila dilata para poder tentar formar as imagens. Os elementos do globo ocular são, aqui está ele, ó, cristalino, que lembra
O cristalino parece uma lente de bordas finas, olha. Aqui tem a córnea, que é essa proteção aqui. Aqui nós temos, aqui no centro, a pupila, que é onde passa os raios luminosos. Aqui atrás nós temos a retina, tá vendo? Aqui é a retina, eu estou riscando, onde a imagem tem que ser formada. Aqui é o nervo óptico, onde as mensagens são enviadas para o cérebro, para que ele possa fazer a análise e formação da imagem em um momento muito rápido. Em cima do cristalino, a gente tem músculos, chamados de músculos ciliares, ó. Para que é que eles servem? Para contrair o cristalino, então para dilatar. Quando a gente quer enxergar longe, a gente contrai, a gente aperta o cristalino. Quando a gente quer enxergar mais perto, a gente relaxa. O míope, quando está sem óculos, ele contrai, ele fica fechando os olhos para tentar enxergar. E isso não adianta nada. Tá? Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou míope, não adianta. O míope parece que está assistindo um filme com a lente desfocada. Agora vamos ver aqui as anomalias da visão. Eu vou começar pela minha. O míope. Dá uma olhada nessa imagem aqui embaixo. Aqui a imagem está embaçada, é do míope. E a imagem inicial, que é essa daí, perfeita, é quando você está usando lente corrigida ou então um olho normal. O míope forma a imagem antes da retina. E a miopia se caracteriza pela essa dificuldade. Quem é míope sabe, mas eu vou explicar. O míope tem dificuldade de enxergar objetos longe. A imagem se forma antes da retina. Como é que a gente corrige, Vax? A correção da imagem do míope é lente de bordas grossas. Para corrigir a imagem, olha aqui, ó, aqui é um objeto. Aqui a imagem formada, ela está antes da retina, tem que ser em cima. Como é que a gente corrige miopia? Lentes divergentes. Miopia é a formação de imagem antes da retina. Como é que se corrige? Lentes divergentes, tá bom? Vamos para a próxima? Qual é o próximo problema de visão que a gente pode citar aqui? Essas imagens são maravilhosas. Na época que eu precisava de imagens como essa, eu não tinha. Agora eu tenho essa possibilidade de passar isso para você. Vamos lá. Hipermetropia. O nome hiper já diz tudo. Acima, muito, grande. A hipermetropia, se o míope forma a imagem antes da retina, a hipermetropia forma depois. Olha esse pontinho que ele está mostrando bem aqui. O globo ocular. O que está acontecendo aqui? Ó? Os raios de luz passam pelo cristalino. Essa imagem correta era aí onde ele está. Só que onde é que ela está sendo formada? Atrás do cristalino. Desculpe, atrás da retina. Quem tem a formação de imagem atrás da retina irá ter que usar lentes convergentes. Você deve ter percebido que o cristalino ele é uma lente de bordas finas. Bordas finas, o que é que acontece com os raios? Eles passam e vão para o mesmo lugar. Esse lugar tinha que ser quem? Retina. Se você formar depois da retina, é hipermetropia. Qual é a sensação de quem tem hipermetropia? Tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Quem é que corrige a hipermetropia? Lente convergente. Astigmatismo. O que é o astigmatismo? Astigmatismo é um problema de visão que ele costuma muito ir atrás dos outros problemas. Por exemplo, alguém que tem miopia e astigmatismo. Alguém tem hipermetropia e astigmatismo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é uma imperfeição da córnea. A curvatura da córnea não é perfeitinha. A curvatura da córnea não é perfeita. Aí o que é que acontece? A córnea para nós é como se fosse uma lupa. Ela foca as imagens do olho. Só que essa curvatura, quando ela está irregular, quando ela não é perfeitamente homogênea, aí o que é que você tem a sensação? De sobreposição de imagem. Quem tem astigmatismo parece que tem uma imagem formada uma sobre a outra. Ou então, a luminosidade te incomoda muito. Essa luminosidade de um ambiente claro permite ao quem tem astigmatismo, inclusive, ter até dores de cabeça. E aí o que é que a gente faz? Usa que tipo de lente? A correção do astigmatismo é dada por lente cilíndrica. Insisto, astigmatismo é uma anomalia da visão muito carente. Ela gosta de estar junto com outras. Normalmente, o astigmatismo acompanha a miopia ou acompanha a hipermetropia. Alguns alunos aqui, depois que eu abrir para a gente conversar, irão relatar isso para nós. Presbiopia. Isso aqui é o caso dos seus pais, é o caso das pessoas que já estão passando dos 40 anos. O que é que acontece? Lá no cristalino, lembra? O cristalino é uma lente de bordas finas. Aqui a gente tem os músculos ciliares. Para que é que eles servem? Eles servem para comprimir o cristalino quando você quer enxergar mais longe. Ou dilatá-lo quando você quiser enxergar mais perto. Com o passar do tempo, esta musculatura ela vai cansando, como toda musculatura. E aí, meu amigo,
aparece o que a gente conhece popularmente como vista cansada. O que seria essa vista cansada? Quando você vai ler, você não consegue ler normalmente. Tem gente que usa os óculos somente para fazer leitura. Talvez seu pai ou sua mãe utilize óculos só para ler. Por quê? Porque os músculos ciliares estão cansados. Esse tipo de anomalia é conhecido como vista cansada. Isso aqui acontece com o quê? Ora, o nosso envelhecimento. A partir do momento que você vai envelhecendo, você não tem. Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 anos em breve. Eu tenho miopia, mas não tenho presbiopia. Eu consigo enxergar perfeitamente perto. Distante é um horror. Né? Distante é um horror. Eu vejo tudo embaçado. Agora, para enxergar perto, eu não tenho dificuldade. Tem pessoas que têm essa dificuldade para enxergar, precisa de óculos de leitura. Ou então tem que comprar um esticador de braço para poder ler. Tem que esticar o livro para poder ler. Tá? E como é que a gente corrige isso? Como a presbiopia tem as mesmas características da hipermetropia, a hipermetropia a gente corrige com o quê? Com lente convergente. A presbiopia também será corrigida com lentes de caráter convergente. Então, nós vimos a miopia, vimos a hipermetropia, vimos o astigmatismo e vimos a presbiopia. E agora eu vou trazer para você o estrabismo. Olhe para o jovem que está aqui embaixo cantando. Ele é um artista pop lá do Japão. Está vendo que ele tem o seu olho esquerdo deslocado? O globo ocular dele, a gente perfeitamente observa que ele não é centralizado, o seu olho esquerdo. Se você observar aqui, não é. Ó. Se você observar aqui, ele não tem uma centralização do globo ocular. Então, o que é o estrabismo? É o desvio de um dos olhos da direção correta. O que acontece? O indivíduo não consegue dirigir simultaneamente os eixos visuais. Um vai na carne, outro vai no gato. Fica olhando um para o lado, outro para o outro. Esse tipo de situação, ele exige, na maioria dos casos, cirurgia. Em alguns casos, você pode fazer uso de lentes, desde que o estrabismo tenha sido originado de uma determinada hipermetropia. O interessante é que, às vezes, a pessoa pode ter hipermetropia quando criança e, quando chega na fase adulta, deixa de ter. Porque o globo ocular em crescimento permite, mas aí tem que ter muita sorte, né? Permite que a retina esteja numa posição tal que as imagens sejam formadas sobre ela. Aqui nós temos um resuminho das anomalias da visão. Miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo. O que é miopia? Formação da imagem antes da retina. Hipermetropia, formação da imagem depois da retina. Presbiopia, é o cansaço dos músculos ciliares. E o astigmatismo, é a visão manchada. Ele é oriundo de quê? Imperfeição da córnea. Imperfeição da córnea. Como é que eu corrijo a miopia? Use lente divergente. Lente divergente é a de bordas grossas. Como é que eu corrijo a hipermetropia? Use lente convergente, bordas finas. Como é que eu corrijo a presbiopia? Também com lentes convergentes, bordas finas. E o astigmatismo? Você vai corrigir com lentes cilíndricas. Bom, esse era o nosso recado. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e aproveite para refazer os exercícios, ler a parte teórica de sua apostila. Na próxima aula, eu irei resolver os exercícios do módulo 5 e 6.